Olá, turma! Vamos começar aqui a nossa aula de revisão sobre a disciplina Lógica de Programação. Então, nós utilizamos o computador para resolver problemas, para desenvolver programas com ele. A todo tempo, um computador está processando tarefas, recebendo comandos de algum programa. Mas para resolver um determinado problema no computador, você precisa primeiro encontrar uma forma de descrever esse problema de uma maneira clara e precisa, né? De uma forma que o computador entenda. E nós devemos descrever a sequência lógica de passos que permita que esse problema possa ser resolvido de maneira automática e repetitiva. E essa sequência lógica de passos é chamada de lógica de programação. Quando nós estamos descrevendo o algoritmo, desenvolvendo o algoritmo, nós estamos escrevendo uma sequência lógica de passos para resolver um problema. Então, nós estamos construindo uma lógica de programação. Por exemplo, a sequência lógica para somar dois números. Então, aqui uma sequência de passos. Primeiro passo, informe o primeiro número. Segundo, informe o segundo número. Terceiro, some o primeiro número com o segundo. E quarto, exiba o resultado da soma. Então, aqui é uma sequência de passos, lógica, finita, que se eu seguir cada um desses aqui, no final do último passo, eu vou ter resolvido o meu problema, que é somar os dois números. Para isso, primeiro eu preciso informar os números, executo a soma e exibo o resultado da soma. Então, essa técnica de desenvolver sequências lógicas para atingir determinados objetivos, obedecendo certas regras, é a lógica de programação. Logicamente que a gente não pode fazer isso de qualquer forma, tem que seguir uma lógica, tem que ter uma regra, tem que ter uma sequencialidade, né? Eu não posso exibir a soma antes de somar, né? Eu não posso somar os números antes de obtê-los. Então, tem que ter uma sequência lógica, certo? E essa sequência lógica, ela é expressa em algoritmos, que é uma lista finita e lógica do passo a passo de instruções que, caso seguidas exatamente, resolvem o problema que está sendo considerado. Existem algumas formas de representar esse algoritmo, esse nosso passo a passo, essa nossa sequência de instruções. Primeiro, a descrição narrativa, que é mesmo a linguagem natural, a linguagem humana, como visto anteriormente no exemplo da soma. O fluxograma é uma forma gráfica e o pseudocódigo é a linguagem natural, mas de forma estruturada, não feita como uma linguagem corriqueira. Existem algumas regras para formar esse pseudocódigo, ela é mais estruturada. Aqui um exemplo de algoritmo em descrição narrativa. Algoritmo para trabalhar pela manhã. Primeiro passo, acordar, depois tomar banho, depois vestir-se, depois tomar café, tirar o carro e ir para o trabalho. Vejam, esses passos têm uma sequência lógica, mas de repente você precisaria especificar algo além, como por exemplo aqui em tomar banho, né? Em tomar banho, o que é que isso quer dizer? Quer dizer tirar a roupa, ligar o chuveiro, molhar o corpo, ensaboar-se, enxaguar o corpo, desligar e vestir-se. Talvez o vestir-se também precisaria de mais instruções. Então, a linguagem natural, ela é ambígua e imprecisa, e essa ambiguidade pode causar uma série de erros. Precisamos expressar os passos de forma clara, lógica e precisa. Na verdade, nós só vamos conseguir isso com precisão utilizando uma linguagem de programação. Aí sim, nós vamos ter clareza, lógica e precisão para expressar o nosso passo a passo. Outro exemplo é o fluxograma. O fluxograma, esse passo a passo, ele é visto de forma gráfica, em que cada símbolo desse representa um comando. Comando de início, aqui é um comando de entrada de dados. Então, tem duas entradas de dados. Aqui é o comando de processamento e aqui o comando de saída. Então, aquele algoritmo para somar dois valores, início, aí aqui entrada de dados, lê o valor 1, segunda entrada de dados, lê o valor 2, aqui ele faz um processamento com essas entradas, soma os dois valores e depois mostra a saída aqui, mostra o resultado e fim. Então, o fluxograma, ele expressa graficamente o algoritmo. E o pseudocódigo é um português estruturado. Existem algumas regras aqui
como esses comandos escreva, leia. Então, o algoritmo média, você tem duas notas e a média, aí são do tipo real. Então, aqui são as variáveis do seu problema, são as entradas de dados ou saída. No caso aqui, média não seria entrada, mas sim o que vai receber o cálculo, né, do processamento sobre essas duas entradas. Então, nós temos o passo a passo aqui. Informe o primeiro número, leia o primeiro número, escreva, informe o segundo valor, leia o segundo valor, e aqui o cálculo da média. E aqui ele tem a decisão: se média maior ou igual a 7, escreva aprovado; se não, escreva reprovado. Fim sim, fim o algoritmo. Então, é um português, mas mais estruturado. Ele se assemelha mais a uma linguagem de programação, a estrutura dele, mas ainda está em linguagem natural. O computador não entende isso aqui, ele entende uma linguagem de programação. E as características para um bom algoritmo é que ele tem que ter início e fim, não dá margem à dupla interpretação, não ter ambiguidade nem duplo sentido, os passos têm que ser precisos. Tem que ter a capacidade de receber dados de entrada e, a partir desses dados de entrada, gerar informação de saída e ser efetivo, né? Todas as etapas específicas no algoritmo devem ser alcançadas em um tempo finito. Então, ele tem que ter fim. Mas, como eu falei para vocês, o computador ele não entende essa linguagem algorítmica. O algoritmo é apenas para você desenvolver a sua lógica de programação. Para executar um programa no computador, nós precisamos expressar esse algoritmo em uma linguagem de programação. Então, se nós estamos diante de um problema e queremos resolver com o uso do computador, nós pensamos como desenvolver a solução. Para desenvolver essa solução, a nossa lógica de programação, nós vamos utilizar o algoritmo, que é o método de resolução de um dado problema expresso em uma linguagem natural. Então, nós desenvolvemos a solução com o algoritmo. Mas, para que o computador entenda, para expressar esse problema computacionalmente, isso tem que ser através de uma linguagem de programação. Nós traduzimos passo a passo do algoritmo para uma linguagem de programação. E essa linguagem de programação que vai gerar o programa, certo? Uma linguagem de programação é uma forma de enviar instruções para um computador. É um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador. Então, nós temos algumas regras para escrever esses programas, para escrever esse algoritmo, certo? É uma forma estruturada, não pode ser como a linguagem natural. Então, essas regras que possui qualquer linguagem que nós devemos obedecer na hora de codificar os nossos programas. Então, uma linguagem de programação, ela pode ser usada para expressar de forma precisa esses algoritmos. Aqui alguns exemplos de linguagem de programação: Python, C#, Ruby, ASP.NET, Lambda, Java, PHP e outras. Existem muitas linguagens, mas todas possuem essas características em comum. Todas são capazes de fornecer entradas de dados, de obter entrada de dados, que seria pegar dados do teclado, de um arquivo ou de um dispositivo. Todas possuem comandos de saída de dados, mostram dados na tela, ou enviam dados para um arquivo ou outro dispositivo. Todas elas possuem uma lógica e matemática. Elas realizam operações matemáticas básicas, como soma, subtração, operação lógica. Todas elas possuem execução condicional, ou seja, as tomadas de decisão, elas verificam certas condições, se são satisfeitas antes de executar uma sequência apropriada de comandos de decisão. Todas elas possuem comandos de repetição, realiza algumas instruções repetidamente, com alguma variação. Então, essas características são comuns a todas as linguagens. Como eu falei para vocês, para codificar, nós temos que obedecer regras de sintaxe e semântica. Então, a sintaxe, ela se refere à estrutura de um programa e às regras sobre essa estrutura. Então, você tem um determinado comando em uma linguagem. Se você ferir a regra de sintaxe de construção daquela instrução, o seu programa vai dar erro de sintaxe. E nós temos a semântica, que nos diz respeito ao significado da instrução. Então, os erros que podem ocorrer em um programa, quando nós codificamos um programa, vamos testar,
E aí, se ele não executar corretamente, é porque ele pode ter um erro de sintaxe ou pode ter um erro de execução. A primeira coisa que ele testa é o erro de sintaxe. Todas as instruções estão bem formadas, mas quando você executar, você pode se deparar com um erro de execução, certo? Alguma coisa excepcional aconteceu e o programa foi abortado. Temos também o erro de semântica, o significado está errado ali daquela instrução. E o processo de encontrar e corrigir erros em um programa é chamado de debug. As linguagens de programação, elas possuem níveis de abstração, porque o computador ele só entende a linguagem de máquina, 0 e 1, certo? A linguagem binária. Mas as linguagens elas são caracterizadas como sendo de alto nível ou de baixo nível. Uma linguagem de alto nível ela é mais próxima da linguagem humana, e uma linguagem de baixo nível ela é mais próxima da linguagem de máquina de computador. Então, quanto mais alto nível de abstração, mais próxima da linguagem humana. Quanto mais baixo nível, mais próximo da linguagem de máquina. Mais difícil para nós entendermos. E quanto mais alto nível, mais fácil de ser lida por seres humanos. Mas se uma linguagem de programação ela é de alto nível, o computador também não entende. Então, ele só entende linguagem de máquina. Então, essa linguagem de alto nível escrita por programadores, ela tem que ser transformada para uma linguagem de máquina para que o computador entenda. E essa transformação, essa tradução, ela pode ser feita de duas formas: através de compiladores ou interpretadores. Um compilador, ele traduz um programa que está escrito em linguagem de alto nível em uma linguagem de baixo nível, a linguagem que o computador entende, só que é de uma só vez, e aí ele prepara para a execução posterior. Então ele pega todo o código-fonte, traduz de uma vez só, gera um programa executável e executa. Já o interpretador, ele faz essa tradução também, de um programa em linguagem de alto nível para linguagem de baixo nível. Só que ele traduz apenas uma linha de cada vez. É o caso do Python. Cada instrução ele vai analisando e executando. Então aqui um gráfico para mostrar como é esse processo. O interpretador ele pega o código-fonte e vai gerando linha a linha, pega uma linha daqui, traduz e gera a saída. Pega outra linha, traduz, gera a saída. Já o compilador, ele pega o código-fonte, checa toda a sintaxe semântica da linguagem desse código-fonte de uma só vez, gera o código-objeto e aí nós temos o executável que vai gerar a saída. Então é um processo diferente aqui de tradução. Agora que nós já sabemos que um computador só entende uma linguagem de programação, como é que nós vamos criar programas utilizando essa linguagem de programação? Para isso, nós utilizamos o processo de desenvolvimento de software, porque software nada mais é do que programas, certo? Esse processo é dividido em fases, e cada fase dessas aqui vai produzir uma informação. A primeira fase é de análise, depois especificação, depois projeto, implementação, depois testes e a última, manutenção. Na fase de análise, é a fase que vamos entender o problema. Na fase de especificação, vamos entender quais são as entradas de dados, os seus tipos, o que nós vamos fazer com essas entradas de dados, ou seja, qual é o processamento, para gerar uma saída. Depois, tem a fase do projeto. Já que entendemos e listamos aqui as entradas, processamento e saída, vamos escrever a lógica, o algoritmo. Depois de escrita a lógica, o nosso passo a passo, a descrição do nosso problema, a solução do nosso problema, nós vamos implementar. Implementar é codificar em uma linguagem de programação, é pegar esse algoritmo e usar uma linguagem de programação para expressá-lo. No nosso caso, nós vamos usar o Python. Depois, nós vamos testar esse programa. No nosso caso, nós vamos executar na IDLE do Python. E por último, melhorar o programa, que é a fase da manutenção. Os programas, eles nunca encerram. A gente sempre pode melhorar um pouco. E eles evoluem com o tempo.
Aqui um exemplo. Programa que soma dois valores numéricos. Na fase de análise, é o entendimento do problema. O que eu vou fazer? Somar dois números. Então, o usuário ele precisa visualizar a soma de dois números quaisquer. Então, o programa para somar dois valores. Mas para obter isso, o que eu preciso? Quais são as entradas? Os dois valores. Qual a saída? A soma dos dois valores. Então, o processamento é somar, digamos, número A mais um número B qualquer. Então, aqui na fase do projeto, eu já tenho toda a minha especificação. Eu vou escrever o algoritmo. Escolha dois valores para A e B, calcular a soma e escrever o resultado da soma. Então, a implementação é o código em uma linguagem de programação. No caso aqui o Python, certo? Então, eu especifiquei dois números, disse que A é 2, B é 3, e aí eu somei A com B e exibi que a soma deles é soma. Depois vem a fase de teste. Quando eu mandei rodar esse programa, ele exibiu essa mensagem: a soma de A e B é 5. Então, eu verifiquei que a saída está correta. Então, o programa está correto. Mas, para construir esses programas, nós precisamos ver os elementos básicos para a construção de programas. O primeiro elemento é que, geralmente, para as entradas de dados, como foi aqui no caso da soma A e B e soma são nomes. Esses nomes nós costumamos chamá-los de identificadores ou variáveis. Existe alguma regra para você elaborar esses nomes, certo? Eles servem, essas variáveis, esses identificadores servem tanto para armazenar uma entrada de dados ou uma informação do usuário, como para armazenar um cálculo, certo? Algum processamento. Então, as regras são as seguintes: os nomes para aquelas variáveis, por exemplo, A e B lá do exemplo anterior, são chamados de identificadores. E cada identificador deve começar com uma letra ou um sublinhado. Eu não posso começar com um número, por exemplo, apenas com letra e sublinhado. E ele pode ser seguido, depois da letra sublinhado, qualquer sequência de letras, dígitos ou sublinhados. Os identificadores são sensíveis ao caso, ou seja, ele diferencia maiúscula de minúscula. Então, aqui exemplo de nomes válidos, identificadores válidos. X, soma, A e A são diferentes, porque ele diferencia. Para o Python, A é um nome e A maiúscula é outro nome. Então, nós temos aqui AB e AB também diferente. Outro nome válido, outro nome válido. Se eu colocasse um número, qualquer um começando com um número ou uma palavra reservada, seria válido. Outra regra é que eu não posso utilizar palavras reservadas para especificar um identificador. Por exemplo, and, if, else, etc. Então, essas palavras são reservadas, eu não posso utilizá-las para definir uma variável. Outros elementos do programa é que, geralmente, para realizar algum processamento, algum cálculo, nós precisamos de expressões, como, por exemplo, a soma de A mais B, de dois números, certo? Então, essas expressões, elas são formadas por literais e identificadores. Geralmente, na expressão, eu tenho o uso de variáveis e também de números. E essas expressões, elas produzem e calculam valores de dados. Então, nós podemos formar expressões combinando os operadores matemáticos, mais para identificar adição, menos, subtração, asterisco, a multiplicação, a barra para expressar a divisão, e a exponenciação, a potência, é o asterisco, asterisco. Os espaços são ignorados dentro de uma expressão e a precedência matemática se aplica com parênteses. Então, aqui um exemplo de expressão, A menos B dividido por 2 vezes C. Observe que eu coloquei parênteses aqui para especificar a precedência. Se eu não colocar esse parênteses interno aqui, ele vai primeiro dividir B, certo? Pelo resultado de
2 vezes C e, por último, diminuir por A. Mas como eu quero que A menos B que seja dividido por isso, então eu coloco os parênteses para forçar primeiro ele fazer a subtração, porque o operador de multiplicação tem maior precedência sobre o operador de subtração. Além das expressões, nós também temos alguns comandos para construir nossos programas, que é o comando de atribuição, o comando de entrada de dados e o comando de saída de dados, a impressão na tela. O comando de atribuição é quando eu coloco o resultado de um valor ou uma expressão em uma variável e eu utilizo o sinal de igual. Então eu tenho aqui A e eu falo recebe, A recebe 2 mais 3. Então eu estou atribuindo o valor, o resultado dessa expressão, que é 5, à variável A. Então outra forma de atribuir aqui também, a variável soma vai receber o resultado de A mais B. A variável x vai receber 3,9 vezes x vezes 1 menos x. O resultado dessa expressão vai ser armazenado nessa variável. Então, primeiro ele executa isso aqui, obtém um resultado para depois jogar na variável do lado esquerdo. Uma característica interessante do Python é que uma variável ela pode ser realocada quantas vezes quiser, certo? Você colocou aqui x igual a 2, qual o valor de x? 2. X igual a 2 mais 5, qual o valor de x? 7. X igual a x mais 1, quem era x? 7, mais 1, 8. Então, você pode alterar o valor dessas variáveis durante a execução do programa. Todos os dados, eles são armazenados em memória. E uma variável, ela vai apontar para aquele dado em memória. Certo? Por exemplo, aqui, temos que a variável x é igual a 10. Na verdade, x está apontando para o valor 10 em memória. Certo? Se fazemos x igual a x mais 1, qual é o valor de x? 10 mais 1, 11. Então, x não é mais 10 agora, ele passa a apontar para o valor 11, ele atualiza. Então, nós devemos ter um cuidado ao utilizar variáveis, porque se você não definir um valor para uma variável, não atribuir um valor para a variável antes de usá-la, vai dar esse erro de name erro, que é um tipo de erro que aparece quando você tenta usar uma variável sem o valor atribuído a ela. Então aqui x, eu atribuí o valor 5. Então eu perguntei aqui, quem é x? Ele disse 5. Se eu imprimir o valor de x, dá 5. Só que a variável teste, eu não atribuí nenhum valor a ela. Então quando eu tento executar para exibir o valor de teste, ele dá esse name erro, né? Dizendo que teste não é definido, porque você não atribuiu nenhum valor a ele. Para exibir os dados na tela, nós vimos o comando print, né? A declaração print serve para imprimir valores, tanto de expressão como variável, exibir qualquer valor na tela, certo? Então aqui, exemplo, print A mais B, ele vai escrever o resultado da expressão A mais B. Aqui alguns exemplos de print. Print 3 mais 4, ele executa a expressão e exibe o resultado. Print 3, 4 e 3 mais 4, o 3, o 4 e aqui o resultado da expressão. Print assim, ele imprime só uma linha em branco. Eu quero imprimir uma frase de saída, a soma é 3 mais 4. Aí ele vai exibir assim, a soma é, realiza o cálculo e mostra o resultado. Nós temos também os marcadores, né? Digamos que você tem aqui a seguinte expressão, o número, vírgula, A é ímpar, né? Então, para você flutuar esse valor entre a frase, você pode colocar um marcador marcando o local que ele vai ser impresso. Aqui, a variável A, ela está no final da frase, mas ela vai ser impressa exatamente aqui, porque eu marquei. E o marcador, você tem que identificar o tipo da variável que vai ser impressa. Se você quiser imprimir uma variável do tipo inteira, você usa o marcador %d. Se você quer exibir uma variável do tipo string,
você coloca %S. Se quiser imprimir uma variável de ponto flutuante, você coloca %F. E se quiser, ainda aqui em float, se quiser reduzir ou formatar o número de casas decimais, você coloca aqui um númerozinho antes do F, identificando a quantidade de casas decimais que você quer. Temos também as instruções de entrada, né? E a finalidade de uma instrução de entrada é obter do usuário alguma informação e armazenar em uma variável. Então, nós utilizamos o comando input para isso. Só que o comando input, tudo que o usuário digita, ele interpreta como uma string. E se você quiser armazenar um valor inteiro ou float em uma variável, você vai especificar com input, mas você tem que transformar para int ou para float, certo? No caso aqui, ele transforma esse número 3 para inteiro e joga em A. Vamos ver um exemplo de um programa. Desenvolver um programa utilizando o processo de desenvolvimento de software. Então, aqui o programa é o seguinte: escreva um programa que peça a idade de uma pessoa e exiba o seu ano de nascimento. Fase da análise é o entendimento do problema. Qual é o problema? Descobrir o ano de nascimento da pessoa. E a especificação: para ele obter o ano de nascimento, ele precisa de quê? Da idade da pessoa. E qual o processamento? Vai calcular o ano do nascimento baseado na idade, né? E a saída é o ano do nascimento. Então, quais são os relacionamentos do dado de entrada com o de saída? É justamente que com a idade, se eu subtrair do ano atual que nós estamos, eu obtenho o ano do nascimento. Então, o projeto é fazer o algoritmo passo a passo, a sequência lógica. Então, eu tenho aqui a minha especificação, o que eu tenho de entrada, de processamento e de saída. E aí eu faço meu algoritmo, meu passo a passo. Primeiro, eu vou ler a idade da pessoa. Depois, segundo passo, calcular o ano de nascimento. Está aqui a fórmula, o processamento, a expressão, a fórmula do cálculo. Terceiro passo, eu vou exibir o ano do nascimento da pessoa para o usuário. Então, já fiz o meu projeto, vou fazer a minha implementação, que é codificar isso aqui numa linguagem de programação. No caso, utilizamos a Python. Então, a primeira coisa, eu devo definir uma variável, um identificador, seguindo aquelas regras de identificadores. Então, idade é um nome válido, porque eu não feri nenhuma regra de identificador. Isso é uma regra de sintaxe, tá? Se eu ferir a regra, vai dar um erro de sintaxe. Então, tá ok, o meu identificador idade. Eu quero atribuir um valor para essa idade, então eu utilizo o operador de atribuição, que é o igual. Idade recebe, aí aqui o comando de entrada de dados, que é o input. O input, ele informa para o usuário algo, digite a idade. Então, o que o usuário digitar, eu vou ter que converter para inteiro para jogar nessa variável, porque idade, o tipo dela é do tipo inteiro, certo? E aí, depois disso, eu vou calcular o ano do nascimento. Então, o ano do nascimento é o ano atual. Qual o ano atual? 2014, menos a idade que ele obteve aqui. Pronto, já fez o processamento. E a saída, através do comando print, ele vai exibir o ano do nascimento, é ano nascimento, que foi calculado aqui. Depois é só testar. Nós vamos testar utilizando a IDLE. Então, temos aqui o nosso código-fonte com todas as instruções escritas na linguagem Python. Então, temos aqui 3 instruções. Uma instrução de entrada, que ele vai pedir a idade, o processamento, que ele vai calcular o ano do nascimento, e a saída, que ele vai exibir esse ano do nascimento. Então, vamos rodar para executar na modo interativo. Então, aqui no prompt, ele pede a idade, você digita. Cuidado para não digitar texto, senão vai dar erro. Digite número 18,
e o ano do nascimento é 1996. O último passo seria da manutenção, né? E nós melhoramos o nosso programa para que ele não informe a data, o ano atual, que é que ele colocou nessa versão anterior. Ele colocou o ano atual 2014. Na fase de manutenção, nós percebemos que era melhor ele pedir do usuário o ano, porque o ano ele muda a cada ano. Então, se eu deixar fixo, próximo ano esse programa ele não serve, né? Então, nós modificamos, melhoramos o programa. Nosso programa ele evoluiu e é uma nova versão do código-fonte. Então, ele pede a idade 19, ano atual, digamos que já estejamos em 2015. E aí ele vai dizer que você nasceu em 96. Outro detalhe é que os programas eles são sequenciais e são lidos nessa ordem. Então nós devemos entender que os programas são executados na ordem que aparece, né, nessa sequência de instrução. Dessa forma devemos ter o cuidado de verificar se a ordem de instrução está em uma sequência lógica. Por exemplo, para esse ano de nascimento, eu não poderia primeiro calcular o ano de nascimento antes de pedir a idade e o ano atual. Então aqui não está numa sequência lógica. Primeiro eu tenho que pedir a idade, depois o ano, para depois fazer o cálculo e gerar a saída. Então a sequência lógica seria essa, certo? Pede a idade, pede o ano, calcula o ano de nascimento e exibe a saída, certo? Então, gente, chegamos ao final da nossa revisão. Bons estudos e boa prova para vocês.